Depois a gente viu o que é o campo elétrico, tá? Mas agora a gente vai falar sobre esses efeitos produzidos pelo campo elétrico, tá? Olha aqui, o maior efeito desse campo elétrico dá-se quando da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, certo? Não só como corpo humano, mas qualquer corpo, né, de outros animais também, ok? Provocam algumas consequências sérias, ok? Que a gente vai falar alguma coisa agora. Por exemplo, elevação da temperatura dos órgãos do corpo humano, certo? Devido ao aquecimento ao aquecimento produzido pela corrente de choque. Pessoal, o que acontece, se alguém já levou um choque, certo? Vocês devem ter percebido, claro, de forma desagradável, muito desagradável, determinadas situações. Por exemplo, vocês já notaram que fica quente, a parte do corpo humano que é percorrida por uma corrente elétrica, ela fica quente. Não sei se alguém já notou isso aí, tá? Também não estou falando para todo mundo botar o dedo da tomada, não é isso não, tá? Mas, se no passado, porque a partir de agora vocês não vão levar choque, tá? Se no passado alguém já levou um choque, vai notar que aqueceu a parte do corpo que foi percorrida pela corrente elétrica, certo? Por exemplo, se alguém já viu uma foto, por exemplo, a gente vai mostrar aqui uma foto de uma pessoa que levou um choque elétrico. Esta foto é uma vítima de choque elétrico que levou uma descarga elétrica, provavelmente de alta tensão, 13.800 volts, 34.500 volts, 25.000 volts, né? Se for no estado de Santa Catarina e outros estados, que 25.000 volts não é padrão aqui na concessionária local Copel. Vocês vão notar que o corpo dessa pessoa, ou o membro, ele ficou totalmente preto, ficou totalmente queimado, certo? Vocês vão ver na foto agora aqui. Agora, pessoal, da onde é que vem esse calor? Né? Se provocou uma queimadura porque veio através de um calor, consequência de calor. De onde é que veio isso? Alguém tem uma ideia, né? Poxa vida, onde é que vem isso aí? Por que queima? Por que fica preto? Por que derrete? Ele chega a vaporizar, dependendo da tensão, dependendo da quantidade, ela é vaporizada, é verdade. Alguns membros, inclusive, do corpo humano, eles chegam realmente a desaparecer, né? De tão intensa essa consequência. Se a gente pensar que o que é uma corrente elétrica, que é uma condução de elétrons, esses elétrons, tá? Ao percorrer essa condução, esse corpo humano, ela faz com que gere atrito. Este atrito, ele vai gerar calor, né? Um atrito que você tem muito intenso, que gera um calor muito intenso, e deste calor intenso é que vai ter consequência de queimar o órgão, certo? Aí eu pergunto, será que este calor intenso percorrendo o nosso corpo, certo? Ele vai ter internamente mais queimadura ou externamente? O que queima mais, internamente ou externamente? Vai depender da situação do corpo humano. Se este corpo humano tiver determinadas situações do corpo, determinadas posições, determinados órgãos que tiver uma quantidade maior de líquido que facilite a condução da corrente, por este caminho a corrente vai percorrer. E, obviamente, por este caminho vai fornecer mais calor, ok? Temos também a tetanização dos músculos do corpo humano, tá? Porque se você levar um choque elétrico, a corrente elétrica vai queimar a sua pele. E queimando a sua pele, vai deixar exposta a sua pele. E deixando exposto, é lógico que a gente tem aquela questão de tétano, né? E esse tétano vai fazer com que dê gangrena e assim por diante, tá? Não é nosso assunto aqui, mas é uma consequência. Superposição da corrente de choque com as correntes neurotransmissoras que comandam o organismo humano, criando uma pane geral. O que é isso aí? Se você pensar que os nossos músculos são comandados por impulsos elétricos de uma tensão muito baixa, e que se você
fazer uma circulação de corrente que tem uma tensão também, que está numa tensão muito maior que a tensão que é enviada pelo nosso cérebro, quer dizer que então o nosso músculo ele vai ter uma contração involuntária, porque eu estou enviando impulsos elétricos para o meu músculo, porém este músculo está recebendo uma tensão muito maior, ou seja, quem é que ele vai responder? A minha tensão enviada pelo meu cérebro, pelo meu organismo, muito baixa, ou a tensão que você encontra numa tomada? Se vocês já levaram um choque, vocês vão perceber, ou nós que somos do setor elétrico, a gente já vê muito pessoal falar assim, eu levei um choque e aí eu fiquei grudado lá, não conseguia sair, eu não conseguia. Claro, você não vai conseguir, por quê? A musculatura, ela vai comandar a tensão maior, que é a tensão que a gente está recebendo de uma tomada. Então, apesar que você está tentando enviar para o seu músculo um impulso elétrico, porém, essa tensão é muito menor que a tensão que você está recebendo da rede. Então, é por isso que quando você tem um choque elétrico, você recebe um choque elétrico, a tua musculatura fica totalmente contraída, involuntariamente, tá ok? Então, a gente até pode citar um exemplo, por exemplo, eletricistas antigos, que falavam que na época não tinha muitos equipamentos, né, de detecção de tensão. Esses eletricistas, não sei se vocês lembram, os pais, os avós de vocês falavam que para saber se tinha tensão, você colocava o cabo condutor aqui, você fazia este movimento com as costas da mão, né? E aí você não imaginava, por que eu não posso colocar com a palma da mão? Não, porque se você pensar bem, a partir do momento que a musculatura da sua mão recebe um impulso de uma tensão maior, a sua, ele vai contrair. Se eu fizer com a palma da mão, obviamente, eu tenho esse movimento de fechamento. Ao contrário, se eu fizer esse movimento, encostar na palma da mão, os músculos da mão vão se fechar, se contrair e vai ficar com o cabo no meio da mão. Ou seja, você não vai conseguir tirar o cabo da sua mão. E daí também você não vai conseguir evitar o choque. Isso aqui mata, pessoal? Mata. Isso aqui, eu diria aos senhores que os eletricistas que trabalham com baixa tensão devem, em função dessa consequência do choque elétrico, da contração involuntária, ter muito cuidado. Já foi motivo de morte isso aí? Já. Isso aí já foi motivo de acidente, tá? E é uma coisa que a gente sempre alerta, porque isso aí é muito comum, sabe? Porque a gente às vezes não se dá conta de que isso, em função de a gente trabalhar com tensões altas, 13.8, 34 mil, e a gente também trabalha com baixa, às vezes a gente pode pensar, poxa, mas 220, 127 é a tensão que eu tenho na minha casa. Então não é perigoso, muito pelo contrário. Talvez essa falta de atenção, falta de consciência de que isso aí também gera acidente, vai levar a pessoa a um acidente grave, tá? Aí você pode pensar, poxa, mas a baixa tensão também tem o efeito de aumentar a temperatura do corpo? Tem, sim. Claro, não numa proporção de uma alta tensão. Porém, essa baixa tensão também vai ter um aumento da temperatura na nossa musculatura, tá? Bom, aí a gente vai falar também sobre comprometimento do coração quanto ao ritmo e batimento cardíaco, tá? Fibrilação. Fibrilação é o movimento do coração de forma não sequencial, tá? Isso aí, eu já, inclusive, já até presenciei uma demonstração numa escola em que produziu-se a fibrilação num ratinho de laboratório. E realmente é muito triste, né? Muito triste você ver o coração batendo dele, porém ele não consegue sobreviver. Função normal do coração é batimento cardíaco. Fibrilação, na verdade, é o coração batendo de forma irregular, fibrilando, né? Um termo médico, porém ele não cumpre a função de batimento normal, ou seja, de pressão sanguínea, de movimentação do sangue pelo resto do corpo, levar oxigênio ao cérebro e assim por diante, oxigênio e nutrientes, tá?
Já lembrando também que na nossa matéria nós temos a questão do tempo, né? Já aproveitando esse assunto, e o tempo, um dos tempos máximos em termos de minutos, seriam 3 a 4 minutos. Lembrando que se nosso cérebro não receber uma irrigação de sangue com oxigênio, em 4 minutos em média, tá? A média normal das pessoas, lá na frente, ele pode, se houver uma recuperação, ter uma sequela, tá bom? Então a gente vai ter também uma aula sobre salvamento, primeiros socorros, resgate acidentado, e aí a gente vai saber todas as técnicas, tá bom? Bom, vamos em frente, vamos lá. Comprometimento da respiração, claro, né? O que determina nossa respiração é o pulmão, e não deixa de ser um músculo. E aí a gente, relembrando, musculatura recebeu uma corrente elétrica, involuntariamente ele faz a contração, e lembrando que esta contração muscular não vai cessar enquanto não cessar a corrente elétrica. Ou seja, estou levando choque, musculatura está contraída. Ela não vai se descontrair enquanto eu não cessar o choque elétrico, certo? Ok? Bom, nós temos ali prolapso, deslocamento dos músculos e órgãos internos da sua devida posição. Isso aí, pessoal, ó, a gente trabalha em redes, a gente trabalha em postes. Subir num poste, obviamente eu vou estar numa altura, 3 metros, 4 metros, depende da estrutura, depende do tamanho da estrutura. Levei um choque elétrico, o que eu posso fazer? Cair. Essa queda pode o quê? Fazer, por exemplo, no caso da cabeça, eu posso bater a cabeça, certo? E internamente o meu cérebro bater de forma violenta, sofrer um prolapso, né? E o nosso cérebro, ele pode depois, no caso, a gente pode ficar com sequela se ele bater e ele danificar o nosso cérebro, tá? Aí nós temos ali comprometimento de outros órgãos, rins, cérebro, vasos sanguíneos e assim por diante, tá? Comprometimento em função da passagem da corrente elétrica. Imagine só um vaso sanguíneo, uma artéria, ele tem líquido, esse líquido, ele é muito mais condutor do que, de repente, uma musculatura, certo? A corrente vai percorrer mais por esse vaso sanguíneo, com todas aquelas consequências. Uma das piores consequências seria o aquecimento, e aí pode danificar essa artéria, esse vaso aí. Tá bom? Temos aqui umas observações. Alguns órgãos aparentemente sadios só vão apresentar sintomas, né, devido aos efeitos da corrente elétrica, muitos dias ou meses após. Porque internamente, pessoal, o acidentado de choque elétrico, ele vai sofrer nos órgãos internos pode ser uma queimadura, uma contração intensa, e isso aí lá na frente pode dar algumas sequelas, tá? Não precisa ser exatamente na hora não, algum tempo depois ele vai ter esse problema aqui. Pessoal, vamos falar alguma coisa a respeito de adornos metálicos. Adornos metálicos ou adornos, né, em geral, tá? Vamos falar sobre objetos metálicos, relógios, pulseiras, piercing, brincos e assim por diante. A própria NR10, ela não permite adornos. Mas pode ser uma correntinha de plástico. Sim, mas é um adorno. A NR10 não permite esse tipo de coisa. A NR10, ela é já específica. O problema, pessoal, é mais elétrico, por exemplo, no caso de um anel ou de um relógio, tá? Este objeto metálico, ele, em função das correntes parasitas, correntes de Foucault, ele pode gerar um aquecimento, e esse aquecimento, imagine os senhores, um anel, certo? Que tem esse aquecimento demasiado em contato com o nosso dedo. Imagine só que estrago que vai fazer, né? Que estrago vai fazer. Aí tem aquela situação em que o pessoal fala, o cara levou um choque elétrico, tinha um anel e perdeu o dedo. Perde mesmo. Por quê? Toda essa musculatura aqui vai ficar comprometida, vai ficar queimada, evitando com que haja irrigação de sangue para a parte final extrema
do dedo, e aí ela parte, ela acaba morrendo e acaba caindo mesmo. Tá? É verdade? É verdade, sim. Tá bom, pessoal? Com relação a próteses metálicas, isso aí é uma coisa que a gente já deve saber, né? Nós temos próteses metálicas dentro do nosso corpo e ao percorrer uma corrente elétrica, essa prótese metálica também vai ter um aquecimento em demasiado, né? E esse aquecimento vai fazer com que a musculatura em volta e o próprio osso também possa sofrer um dano, tá bom? Mas isso aí, pessoal, é uma coisa que um médico de trabalho ele vai poder avaliar melhor. Aterramento, pessoal, vamos lá. Definição de aterramento. Olha aí, ó. Todo equipamento energizado deve ser aterrado as suas partes metálicas, né? Não energizadas, óbvio. Não entendi. Quer dizer que então eu tenho um transformador, ele é ligado na rede, ele tem uma parte, um núcleo que é energizado. Externamente, o que nós temos? Nós temos um tanque metálico onde está o óleo, né? E este enrolamento energizado do transformador está imerso nesse transformador aqui. Temos que fazer o que? Um aterramento, ou seja, uma ligação elétrica entre a sua carcaça metálica com o chão, a terra. Nome de aterramento, né? Nome óbvio, nome bem fácil. Mas e por que nós temos que fazer isso aí? Por que a gente tem que, até um contrassenso, eu colocar uma parte energizada? Nós temos aqui uma rede elétrica, tensão 13.8, fase, certo? Nós temos aqui o chão, basicamente, teoricamente 0 volts em relação à tensão 13.8. Pessoal, é uma situação seguinte, quando eu falo tensão 13.8, eu estou me referenciando à tensão fase. Quando eu falo sobre a tensão em referência à Terra, aí é sobre raiz de 3, ok? Vocês vão ver isso aí em eletricidade básica, com relação a tensões trifásicas e tensão também fase-terra, ok? Aqui é fase, tá bom? Bom, a situação do transformador é a seguinte, nós temos aqui um enrolamento imerso no óleo que está enclausurada dentro desse tanque metálico, né? Caso houver uma fuga de corrente elétrica, uma falha de isolamento, algum problema dentro do óleo, muita umidade, esta tensão vai energizar este tanque metálico do transformador e esta tensão ela vai ser escoada para a terra, né? Em eletricidade básica, vocês já viram isso, que a corrente ela vai percorrer de uma tensão maior para uma tensão menor, ou seja, e se tiver uma diferença de potencial, uma diferença de tensão, a famosa DDP, esta corrente vai fazer um escoamento de forma a igualar a tensão ou equalizar as tensões. Bom, este é o principal efeito do aterramento, a principal finalidade do aterramento, tá? Por exemplo, se eu considerar que se eu tiver, por exemplo, algum elemento que eu dou condição dessa corrente elétrica de percorrer uma tensão maior por uma tensão menor, essa corrente vai percorrer pelo caminho menor mesmo, tá? Agora, se em vez de eu ter aqui um cabo de cobre, excelente condutor elétrico, eu tiver uma pessoa, será que a corrente elétrica vai querer percorrer pelo cabo elétrico ou pela pessoa? Eu acho que se ela tiver condição de percorrer por um elemento melhor condutor, é isso mesmo que ela vai fazer. Então, se eu tiver uma pessoa em contato com o transformador, a corrente elétrica não vai passar pela pessoa, e vai passar pelo cabo elétrico. Essa é a função do aterramento. Proteção? Sim, proteção. Por quê? Essa pessoa não vai ter o choque elétrico, tá? Bom, desse entendimento a gente pode fazer uma analogia se por um acaso eu tiver um trabalhador, por exemplo, né, fazendo uma intervenção, vamos colocar aqui o EPI, né, senão depois vocês vão falar, o professor, de
professor de segurança vai me repreender. Pô, mas você coloca um trabalhador lá sem EPI, tá? Mas é só um bonequinho, se morrer tudo bem, não tem problema. Mas, vamos lá, vamos supor se ele estiver nessa situação aqui. Bom, vamos supor, eu tenho situações em que nós vamos fazer uma intervenção num circuito elétrico, ok? Nesse circuito elétrico, eu tenho uma chave que secciona, que isola a tensão, tá? Eu até coloquei errado aqui, que na verdade, nessa situação seria se a chave estivesse fechada, nessa situação assim, ok? Obviamente, olha aqui a situação, esse rapazinho aqui já automaticamente também seria um condutor e ele também já levaria um choque, consequência, não vou nem citar para vocês o que poderia acontecer com esse rapazinho aqui, tudo bem? Bom, a segunda situação seria de eu colocar um seccionamento aqui. Eu vou seccionar isso aqui, ó. Eu vou seccionar isso aqui. Eu vou abrir a chave. A tensão aqui continua 13.8 mil volts. E a tensão aqui agora. Olha aí, ó. Certo? Aí eu perguntaria aos senhores, se aqui na entrada da fonte, aqui, eu tenho uma tensão de 3.800 volts. Desliguei o circuito, para lá, qual é a tensão que eu vou ter nesses cabos? O que é que vocês poderiam me dizer a respeito da tensão desse cabo aqui? É zero? A maioria do pessoal vai dizer, é zero. Mas eu posso realmente garantir que a tensão nesse circuito aqui é zero? Não posso. Mas por que não pode? Porque se houver um cabo mais além, um cabo induzindo uma tensão aqui nesse cabo, a tensão vai ser diferente de zero. Se eu tiver um capacitor, como a gente já viu, aquele capacitor que ele mantém a mesma tensão, mesmo depois de ligado a tensão elétrica, se eu tiver um capacitor aqui, eu posso também ter uma tensão. Outro caso, se eu tiver uma descarga elétrica, um raio que se deu em cima da linha elétrica lá, 2 km ou 3 km, também vou ter uma tensão induzida nessa rede. E esse trabalhador aqui, eu não posso garantir que ele vai ter uma tensão ou uma tensão diferente de zero, não posso. Para isso que a gente tem um item muito importante, que é o aterramento. Basicamente, o que é? Seria o quê? Eu fazer uma equalização dessa tensão, ou seja, pegar essa tensão que é 0 volts e levar para onde, pessoal? Aqui para cima. Quando eu falo tensão 0 volts, eu estou falando, pode ser que em função da composição química da Terra, pode ser que essa tensão não seja igual a zero. Agora, o que é mais importante quando a gente fala em aterramento é levar essa tensão de 0 volts aqui para o cabo que está aqui em cima, que se houver uma equalização, uma tensão igual a zero, não há diferença de tensão entre esses dois pontos, significa o quê? Não há circulação de corrente pelo eletricista. Porque se houver uma circulação de corrente, vai ser por onde? A corrente vai preferir fazer a condução pelo cabo elétrico e não pelo eletricista. Basicamente, pessoal, aterramento é isso, tá? Para vocês terem uma noção, esse aterramento, ele é tão quanto importante e ele é considerado também como um EPC. Já voltando naquela questão dos EPCs, as diferenças, né? Este aqui é considerado como um EPC. Por quê? Ele vai proteger todos os eletricistas que estão trabalhando nessa linha. Um detalhe importante, um detalhe técnico muito importante, pessoal. Quanto mais aterramentos você instalar, maior será o grau de proteção para os trabalhadores, ok? Isso é muito importante. Quando a gente for fazer alguma intervenção num circuito de rede, quanto mais aterramento a gente instalar durante a linha, maior é a proteção dos eletricistas, ok?